Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Na videoaula de hoje, nós continuaremos com o conceito de movimento uniforme, onde hoje iremos aprofundar no conceito de movimento retilíneo uniforme. Então, como o próprio nome diz, o movimento é retilíneo quando o movimento se dá em linha reta, ou seja, não há curvas. O móvel vai percorrer uma linha reta. E também o movimento é dito uniforme, porque a velocidade escalar se mantém constante durante todo o percurso, ou seja, durante o movimento, a velocidade vai ter sempre o mesmo valor. Ela não vai aumentar nem diminuir, vai ser um valor constante. Então, o movimento retilíneo uniforme é um movimento em linha reta, no qual a velocidade escalar se mantém constante durante todo o percurso. Né? Então, nesse caso, a velocidade do movimento retilíneo uniforme ela é igual à velocidade escalar média. Quando a gente calcula a velocidade escalar média, a gente faz uma média durante todo o percurso. Como a gente já viu, a gente não pode afirmar que o móvel se locomoveu com aquele valor constante. Então, a gente calculou uma média. Mas o movimento retilíneo uniforme, o valor da velocidade escalar do movimento é igual à velocidade escalar média. Então, como a gente já sabe, a partir da definição de velocidade média, ou seja, velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, agora a gente vai tirar o mzinho ali do v. Então, a gente vai ter apenas só o v. Então, velocidade é igual a ΔS sobre o ΔT. Mas, como a gente já sabe, o deslocamento escalar, o ΔS, é o espaço final menos o espaço inicial, ΔS, espaço final menos espaço inicial, S menos S0. O intervalo de tempo ΔT é igual ao instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. ΔT é igual a T menos T0. Assim, o que nós temos? Partindo da definição de velocidade, velocidade ΔS sobre ΔT. Mas nós vimos que o ΔS é S menos S0 e ΔT, T menos T0. Aí a gente tem que considerar o seguinte, que no estudo do movimento uniforme, consideramos o instante de tempo inicial T0 igual a zero como um instante em que o móvel ocupa o espaço inicial. Quando eu estou estudando um movimento, no caso, movimento retilíneo uniforme, quando eu começo a marcar o tempo, comecei a marcar o tempo, T inicial 0. Então, comecei a marcar o tempo. A partir do instante em que eu começo a marcar o tempo, a posição, o espaço ocupado pelo móvel é o meu espaço inicial. E como eu comecei a marcar o instante de tempo a partir daquele momento, o meu instante de tempo inicial vale 0. Então, ou seja, o meu instante de tempo inicial, o T0, ele vale 0. E o meu móvel vai se encontrar no espaço inicial, S0. Então, como é que vai ficar a minha equação ali da velocidade? V é igual a S menos S0, o espaço final menos o espaço inicial, sobre T menos T0, que é o instante de tempo final, menos o instante de tempo inicial. Mas como o meu instante de tempo inicial é zero, eu posso jogar ele fora. Então, como é que fica? V é igual a S menos S0 sobre T, que é o instante de tempo considerado. Aí o que a gente faz? Multiplica cruzado, velocidade vezes o instante de tempo é igual a S, o espaço final, menos o S0, que é o espaço inicial. V vezes T é igual a S menos S0. O S0 está negativo, espaço inicial, vai para o outro lado, positivo. Então, o que eu tenho? Que o meu espaço final, S, é igual ao espaço inicial, S0, mais a velocidade vezes o tempo, S igual a S0 mais velocidade vezes tempo. Essa expressão, S é igual a S0 mais V vezes T, é conhecida como função horária do movimento retilíneo uniforme. Por que ela é chamada de função horária? Presta atenção aí. S é igual a S0 mais V vezes T. Então, o que isso quer dizer? O meu espaço S ele vai depender de quem? Do tempo.
Por quê? Eu tenho aí dois parâmetros que são fixos. Um deles é o espaço inicial, o S0, e a velocidade possui um valor constante. Então, para cada valor de t, eu vou ter um valor de s diferente. Então, nessa expressão, nessa função, no caso, s é igual a s0 mais v vezes t, o que eu tenho? S é o espaço do móvel no instante t. Então, como eu já disse, para cada instante de tempo t, eu vou ter um S diferente. Então, S é o espaço do móvel no instante t. O S0 é o espaço inicial do móvel, ou seja, quando o tempo é igual a zero. A partir do momento que eu começo a marcar o tempo, o S0 é o espaço inicial do móvel. É onde o móvel estava, a posição que ele ocupava, no momento que eu comecei a marcar o tempo. V é a velocidade do movimento, que a gente já sabe, como o movimento é uniforme, ela vai ser constante. E t é o instante de tempo considerado. Por exemplo, se eu quero para t igual a 2 segundos, eu substituo t por 2 e acho um valor de s. Agora, nós vamos ver alguns exemplos de aplicação dessa função horária. Primeiro deles aí, ó. Exemplo 1. Em cada figura a seguir, representamos a posição de uma partícula no instante zero. Supondo que as partículas tenham movimentos uniformes, determine as equações horárias do espaço. Então, o que o problema pediu? Para escrever a função horária do espaço, S igual a S0 mais VT. Quando a gente escreve uma função horária do espaço, ou uma equação horária do espaço, a gente substitui o valor do S0, que é o espaço inicial, e o valor de V, que é o da velocidade. Vamos aí para a letra A. Na letra A, nós temos aí uma partícula móvel que possui o movimento no mesmo sentido de orientação da trajetória. Então, o que acontece? Qual que é o valor da velocidade desse móvel? Como está aí na figurinha, o valor da velocidade é 7 metros por segundo. O movimento é progressivo, porque eles têm o mesmo sentido de orientação da trajetória. E no momento que começou a marcar o tempo, ele estava em qual posição? Olha lá, ele estava no espaço menos 10 metros. Então, nesse caso aí, o que nós temos? O espaço inicial S0 vale menos 10 metros. E a velocidade, 7 metros por segundo. É positiva porque o movimento é progressivo, no mesmo sentido de orientação da trajetória. Então, substituindo esses valores, o que nós temos? Ó, função horária do espaço, S é igual a S0 mais VT. Como eu disse, eu vou substituir o valor do espaço inicial do S0 por da velocidade. Então, o que eu vou ter? No lugar do S0, eu escrevo menos 10. E no lugar da velocidade, 7. Então, qual que é a função horária desse móvel nessa situação? S é igual a menos 10 mais 7t. Então, o que isso quer dizer? S igual a menos 10 mais 7t. Que o espaço inicial dele é menos 10 metros e que a velocidade dele é de 7 metros por segundo, certo? No B, nós temos aí o móvel agora se deslocando para a esquerda, velocidade 10 km por hora. Então, o que nós temos? Qual que é o espaço inicial aí? Então, quando eu comecei a marcar o tempo, tirou a foto. Pá, tá aí. Então, o espaço inicial é 60 km. E a velocidade, menos 10 km por hora. Aí saiu errado, metros por segundo, mas são quilômetros por hora. Por que nesse caso a velocidade é negativa? Porque o movimento é retrógrado. Olha o sentido da velocidade, do vetor velocidade aí. Ele está para a esquerda e a orientação da trajetória está para a direita. Então, quando o movimento for retrógrado, a velocidade vai ser negativa. Então, espaço inicial 60 km e velocidade menos 10 km por hora. Se eu substituir, como é que vai ficar? Ó, S é igual a S0 mais VT. Então, eu vou substituir o S0 e vou substituir o V. O S0 eu substituo por 60 e o V por menos 10. Então, como é que fica? S é igual a 60 menos 10t. O que isso significa? Que o espaço inicial é 60 km e a velocidade 10 km por hora. É negativo porque o movimento é retrógrado, está orientado no sentido oposto ao da trajetória.
Então, se na prova perguntar se o movimento é progressivo ou retrógrado, é só você olhar o sinal da velocidade, que é o número que acompanha a variável t. Se ele for positivo, o movimento é progressivo. Se for negativo, o movimento é retrógrado. Exemplo 2. Uma partícula tem seu espaço S variando com o tempo t, de acordo com a tabela abaixo. Então, quando o tempo é 0, o espaço menos 10 metros. Tempo 1 segundo, espaço menos 5 metros. Tempo 2 segundos, espaço 0. Tempo 3 segundos, espaço 5 metros. Tempo 4 segundos, espaço 10 metros. Tempo 5 segundos, espaço 15 metros. Beleza. Temos a tabelinha aí, o espaço variando com o tempo. Então, na letra A, está perguntando o quê? Quanto vale o espaço inicial S0? Então, como a gente já sabe, o espaço inicial, a gente encontra o valor do espaço inicial quando o instante de tempo vale 0. Então, se eu olhar na tabelinha aí, qual é um instante do tempo quando vale 0? É o primeiro aí. Então, quando o tempo vale 0, o espaço vale menos 10 metros. Então, o espaço inicial vale menos 10 metros. Para t igual a 0, S igual a menos 10 metros. A letra B está perguntando em que instante t a partícula passa pela origem dos espaços. Então, quando nós estamos na origem dos espaços, quanto que vale o espaço? Então, meu espaço vale 0. Então, quando o meu espaço vale 0, quanto que vale o meu tempo? Olha aí na tabelinha. Eu vou olhar na linha de baixo e vou achar o 0, que é o correspondente ao espaço. Então, olha lá, quando o meu espaço vale 0, o meu tempo vale 2 segundos, certo? Então, a partícula passa pela origem dos espaços no instante de tempo 2 segundos. Na letra C, qual a distância percorrida entre os instantes t1 igual a 0 e t2 igual a 4 segundos, admitindo-se que nesse intervalo não houve inversão do movimento, ou seja, ele continuou andando em linha reta e não houve inversão desse espaço. Então, o que eu tenho que fazer? Ele me pediu a distância percorrida. Para eu achar a distância percorrida, eu vou calcular aí, então, no caso, meu deslocamento escalar. Então, eu tenho 2 instantes de tempo para considerar. Primeiro, para t igual a 0 e o segundo para t igual a 4 segundos. Então, olho na tabelinha, na primeira linha. Quando o meu tempo vale 0, aí eu olho na de baixo. Quanto que vale o meu espaço? Menos 10 metros. Então, para t1 igual a 0, o meu espaço 1 vale menos 10 metros. Agora, eu olho o segundo valor. Para t igual a 4 segundos, na linha de cima, lá, t igual a 4. Eu olho de baixo. Quanto vale meu espaço? 10 metros. Então, t1 igual a 0, o S1 menos 10 metros. Para t2 igual a 4 segundos, o S2 vale 10 metros. Aí agora eu uso a definição de deslocamento escalar. Como é que eu acho meu deslocamento escalar? É o espaço final menos inicial, o S2 menos o S1. Quanto que vale meu S2? 10 metros, para t igual a 4 segundos, menos o meu espaço inicial, para t igual a 0, que vale menos 10 metros. Então, vai ficar 10 metros menos 10 metros. Menos vezes menos mais 10 metros. Mais 10 metros, 20 metros. Então, a distância percorrida entre os instantes t1 igual a 0 e t2 igual a 4 segundos foi de 20 metros. E por último aí, escreva a equação horária do espaço. Para eu escrever a equação horária do espaço, eu preciso encontrar quem? A velocidade. Porque o meu espaço inicial eu já tenho. Eu sei que o meu espaço inicial vale menos 10 metros. Mas agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso encontrar a velocidade. Quem que é a velocidade? Δs sobre ΔT. Mas na letra C eu já calculei um ΔS aí, não foi? Entre os instantes t1 igual a 0 e t2 igual a 4 segundos. Então o que isso quer dizer? Que em 4 segundos ele percorreu 20 metros. Então, qual foi o meu deslocamento escalar que eu encontrei na letra C? 20 metros. Em quanto tempo isso aconteceu? Em 4 segundos menos 0, ou seja, 4 segundos. Então, a minha velocidade vai ser o quê? 20 metros dividido por 4 segundos. 20 dividido por 4, 5. Então, quanto vale a minha velocidade? A minha velocidade é 5 metros por segundo. E como eu já sei, meu espaço inicial é menos 10 metros. Acabei de calcular a velocidade, que é de 5 metros por segundo. Então, a minha função horária dos espaços vai ser o quê?
S é igual a menos 10 mais 5t. O que significa? Que quando eu comecei a estudar esse movimento, a marcar o tempo, ele estava no espaço menos 10 metros e a velocidade dele era de 5 metros por segundo, ou seja, S é igual a menos 10 mais 5t. Bom, chegamos ao fim aqui de mais uma videoaula. Agora vocês façam as atividades do PET e até a próxima aula, pessoal.